Como que você pode viver de produção de conteúdo na internet? Eu acredito que o que eu vou falar aqui serve tanto para você que está aspirando viver de produção de conteúdo, ser remunerado com a produção de conteúdo a respeito de assuntos que você domina ou tem interesse, mas para você também que já está nesse mercado, já atua com isso, já tem seus produtos digitais, eu acho que algumas dicas que eu vou passar aqui servem também para você otimizar esse seu negócio que você já tem, independente do nível que ele está. Uma coisa, e inclusive muito ligada a uma ideia que eu defendo muito hoje, que é que o negócio digital ele tem que ser mais enxuto, é você escolher uma plataforma de produção de conteúdo, uma rede social, seja YouTube, seja Instagram. Aí a decisão de qual vai depender de alguns fatores aí para você analisar, inclusive com a sua aptidão e familiaridade com a plataforma. Mas ao invés de você produzir de forma picada em várias plataformas e ficar maluco porque você não consegue atingir a excelência em nenhuma delas, porque a sua energia está dissipada, você escolhe uma plataforma para focar. E nessa plataforma você busca trabalhar para entregar o seu melhor conteúdo. Nessa plataforma, ela ser o lugar onde você se sente melhor produzindo conteúdo, é o que eu chamo de o seu habitat natural. Habitat natural não é só a plataforma, mas também o seu estilo de conteúdo. E você focar nele com frequência, buscando a excelência ali, em uma plataforma. Nas outras plataformas, você pode marcar presença, mas num primeiro momento você coloca ali as coisas derivadas da sua plataforma principal. Então, por exemplo, se você escolher o YouTube como sua plataforma principal para produzir conteúdo, você trabalha para ficar muito bom no YouTube, você coloca muita frequência no YouTube e faça com que aqui no YouTube você entregue o melhor valor que você possui. Nas outras plataformas, como por exemplo no Instagram, numa lista de e-mails, né, uma newsletter e coisas do tipo, você pode usar elas para chamar as pessoas para o seu conteúdo do YouTube ou usar o seu conteúdo do YouTube como pilar para produzir carrossel, para produzir e-mail, para produzir stories, sempre usando aquele conteúdo da plataforma principal como o pilar para a produção das outras. Veja bem, talvez fazendo isso, as outras, num primeiro momento, não terão a mesma qualidade do que a principal. Só que você tentar jogar o jogo de todas as plataformas ao mesmo tempo com excelência vai fazer com que, no fim das contas, a sua energia só seja dissipada e o conteúdo de todas elas fique muito superficial, não tão bem trabalhado e no fim das contas você não atinja a excelência em nenhuma delas. Os produtores de conteúdo, produtores de produtos de informação que você vê que trabalham com muita frequência e certa excelência em todas as plataformas, normalmente é porque eles já cresceram a ponto de ter uma equipe para trabalhar por eles. Eles não editam mais, eles têm pessoas que preparam roteiros, eles têm pessoas que até derivam o conteúdo dele, então às vezes ele foca num podcast, foca em determinado formato de vídeo e ele tem a equipe para produzir conteúdo nas outras plataformas. Para quem é iniciante ou para quem quer deixar o negócio mais enxuto, talvez isso não seja tão viável. Vale mais a pena escolher uma e dominar muito bem essa plataforma e colocar frequência nela. Falando sobre colocar frequência, é importante você colocar essa frequência e intensidade num primeiro momento, para você ter ciclos de melhoria suficientes para atingir os resultados que você busca. Então, você tem que executar bastante, refletir e aprender em cima da execução e repetir. Se você publicar um conteúdo a cada 2 semanas, esse ciclo vai ser muito espaçado e talvez você não vai ter os insights necessários para evoluir. Eu acredito que para começar você precisa sim colocar certa intensidade na sua produção. Porque é o seguinte, você não tem as respostas que você precisa logo de imediato. E se você ficar esperando essas respostas aparecerem, elas não vão aparecer e você não vai nem começar. O melhor aprendizado que existe não é fazer um curso, não é ver dicas de outros YouTubers na internet, dicas de outros produtores. O melhor aprendizado vem da execução. Aquilo que você estudar com outras pessoas ensinando, inclusive o que eu estou ensinando, só vai fazer sentido para você quando você unir essa informação que você recebeu e você traçar um paralelo com aquela tua prática, que aí você vai conseguir pensar, nossa, eu fiz assim, isso me deu ideia de que eu poderia fazer assado. Aí você vai lá e coloca uma implementação, coloca uma evolução ali, e aí o próximo ciclo de produção vai ser um pouco melhor. Então você precisa executar, aí você precisa refletir sobre aquilo, de como você pode melhorar um pouco mais na próxima,
e você repete. E isso precisa ter certa frequência para você ter o resultado desejado, para você ter a evolução desejada. Isso vale em todos os aspectos da produção, seja na elaboração do tema, seja na sua comunicação, seja no processo de edição, no processo de gravação, no seu setup de gravação, ou no seu processo de escrita, na ferramenta que você vai usar, nas ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Tudo isso tem um período de aprendizado constante e que você deve estar sempre refletindo como que você pode fazer aquilo um pouco melhor, até se tornar um processo em que o seu jeito natural de fazer já é muito bom. Depois disso, eu acredito que o conteúdo ele tem que ser útil, você tem que encontrar uma área de você produz um conteúdo útil, que ensina as pessoas, que ajuda as pessoas, unindo com a tua experiência e o teu conhecimento nessa área. O conteúdo mais poderoso que existe é aquele onde uma pessoa está trazendo teoria, ele está trazendo conceitos, ele está trazendo técnica, mas ele acaba unindo isso com as experiências pessoais dele, vivendo essa área. Ou, no mínimo, a pesquisa aprofundada que ele fez para trazer o conteúdo dessa área. A informação técnica por si só, a informação que é simplesmente repetir o que está em algum material que já existe, que não tem nenhuma novidade, ela está se tornando cada vez mais commodity. Por exemplo, você entra no Google hoje e faz uma pesquisa, dependendo do que você pergunta lá, o primeiro resultado já é uma resposta da inteligência artificial dele, o Gemini. Ou seja, muitas pessoas estão procurando coisas e nem em sites estão entrando, nem em páginas, nem em blogs, nem em vídeos. Simplesmente aparece lá a informação já resumida. Só que a inteligência artificial, ela não consegue unir a informação técnica com experiência pessoal, porque ela tem um aglomerado de base de dados lá que inclui também experiências pessoais, mas aquilo não vai ter esse fator humano junto ali. Então o seu conteúdo fica mais poderoso quando, além de você estar ensinando alguma coisa, você está ensinando isso do seu jeito, com a tua perspectiva e compartilhando a tua experiência naquilo, em relação a como você aprendeu aquilo, como você aplicou aquilo, que tipo de dificuldade você teve no processo que você consegue compartilhar para a pessoa trilhar esse mesmo caminho mais rápido do que você trilhou. Esse tipo de informação, com a experiência humana junto, com o fator humano junto, inclusive com elementos seus que inspiram as pessoas, baseado na tua história, baseado na tua visão, no seu jeito de ser, isso daí não é commodity ainda, e isso tem um valor agregado muito maior. Mas eu considero que é importante sim que seja uma área com conteúdo útil. Você pode ser um criador de conteúdo de entretenimento, mas primeiro, isso não é minha praia aqui, não entendo nada disso daí, e segundo, que eu considero muito mais difícil. Tem que ter meio que um talento natural ali para você ser uma pessoa de entretenimento, né? Enquanto que, claro, para fazer entretenimento é treinável também, uma pessoa que talvez tenha uma aptidão para aprender isso teoricamente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pegar conhecimento que você já tem, com experiência que você já tem, e aprender a comunicar esse conhecimento é um caminho muito mais viável para uma pessoa comum atingir. Outra coisa é que é importante que o nicho pelo qual você está trabalhando, o que você está ensinando, o que você está compartilhando, ele seja de uma área onde é possível você ter produtos e serviços seus para serem vendidos ali. Ou seja, não adianta muito você apenas produzir conteúdo de algo que não tenha um potencial de mercado. Não é que não adianta, existem formas de você viver disso, algumas pessoas conseguem, normalmente uma coisa mais baseada em entretenimento mesmo, mas as formas de remuneração, as formas de monetização, elas são mais poderosas e são mais eficientes quando você tem um produto ou serviço seu atrelado àquela tua produção de conteúdo. Preferencialmente um produto digital baseado em informação. E quando eu digo produto digital, pode ser também uma mentoria, uma consultoria, um curso online, um material, um guia, um aplicativo, uma planilha, enfim, produtos seus que você pode atrelá-los à sua produção de conteúdo. De modo que quando as pessoas consomem o seu conteúdo, você está gerando uma conscientização nela da existência desses seus produtos e uma pessoa que compra, já compensa milhares e milhares de views que remunerariam a mesma coisa via AdSense, por exemplo, ou qualquer outro tipo de forma de monetização que existe na internet.
A mais poderosa e mais eficiente que existe é você vender os seus próprios serviços ou os seus próprios produtos digitais ali. Se você tem, por exemplo, uma consultoria que custa R$ 2.000, faz a conta de quantas views você teria que ter no YouTube para conseguir R$ 2.000 através do AdSense, por exemplo. A eficiência de você ter o seu próprio produto é muito maior. Eu, por exemplo, eu sempre produzi o meu conteúdo em volta dos meus produtos. E eu nem produzi conteúdo para depois criar o produto. Na verdade, quando eu comecei lá atrás, eu comecei primeiro fazendo um blog e eu não tinha produto. Mas muito cedo, quando eu conheci o mundo dos produtos digitais, dos cursos online, eu comecei a ter o meu produto e construir o conteúdo em volta dele, com o objetivo de gerar conscientização a respeito dele para aumentar a gama de pessoas para quais eu tenho condições de apresentá-lo e vendê-lo. Ganhei merreca de AdSense, de publicidade e coisas do tipo, mas muito vendendo meu próprio produto. Essa é a melhor forma de monetizar, caso você queira ser um produtor de conteúdo. Claro que no fim das contas, cada caso é um caso. Tem pessoas que, por exemplo, podem acabar construindo uma audiência muito grande em cima de um nicho que talvez nem seja tão rentável do ponto de vista dos próprios produtos, né? Por exemplo, games, né? Tem muito youtuber de games relativamente grande. É difícil para ele vender os próprios produtos, principalmente produto digital nessa área, mas ele consegue fechar publi, ele consegue uma quantidade suficiente de pessoas para ganhar com AdSense, mas esses casos, na maioria das vezes, são exceções. Pensando do ponto de vista do que você tem controle para fazer e que você consegue trabalhar e evoluir, o mais eficiente é você ensinar alguma coisa útil. Quando você faz isso, você nem precisa de uma audiência tão grande assim, você só precisa construir em cima daquele nicho e aí depois você consegue vender e oferecer os seus próprios produtos. Ok? É isso que eu tinha para falar aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Me diz aí o que você achou, se você já está produzindo, qual que é o seu nicho. E também entra na aba vídeos daqui do canal para você ver os outros vídeos que eu faço a respeito desse assunto. Eu sou o Luiz Passari, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.